Isso mesmo, teu tempo vale muito e a gente precisa, né, educar as nossas clientes para explicar para ela o porquê de certas coisas, o porquê de alguns contratos, o porquê que tem que ser assim. A gente tem que deixar bem claro para elas que o nosso tempo vale muito e que elas precisam entender. O tempo delas vale muito e o nosso também. Então, se a gente tem lá um horário agendado para que esse horário seja às 9 da manhã, ela precisa entender e se habituar que ela tem que chegar no horário que está marcado para ela, que aquele horário está reservado para recepcionar e bem atender essa cliente. Ela precisa ter a consciência que ela tem que chegar no horário dela e você tem que deixar claro qual é o seu limite de tolerância. O meu limite de tolerância é 15 minutos. Aonde está escrito isso? A tua cliente não tem como adivinhar, né, que é 15 minutos de tolerância. Então, por isso que eu sempre reforço que a gente tem que ter algum tipo de contrato com as clientes, né? Não precisa ser um contrato, gurias, assim, um contrato de folhas, não é isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando naquele seguinte sentido assim, sabe aquelas fichas onde a gente faz o preenchimento, onde a cliente preenche, né, o cadastro dela. Ali você tem que dizer o seu tempo de tolerância, né? O tempo de tolerância, é 15 minutos. Por quê? Né? E aí, se isso você pode deixar claro ali, né? Tipo assim, tolerância de 15 minutos para não impactar os demais atendimentos. Porque se a tua cliente é às 9, ela chega às 9h30 e tu tem outra cliente às 10, tu não vai conseguir atender a tua cliente das 10 no horário, infelizmente por culpa da cliente que chegou antes atrasada. E aí não é justo você atender a cliente 9h30 e deixar a cliente das 10 que chegou pontualmente às 10 aguardando para ser atendida, né? A gente tem que manter o respeito para todos os lados. Por isso é muito importante você acostumar a sua cliente que ela tem que chegar no horário. Se ela não chegar no horário, ela tem 15 minutos de tolerância. E outra coisa que eu já fiz outros vídeos aqui e vou aproveitar esse para reforçar. Se a sua cliente é às 9, a tolerância de 15 minutos foi 9h30, ela ainda não chegou, ela tem que ser descontada essa sessão. Sabe por quê? Porque você está lá aguardando para atender essa cliente e ela não chegou, ela não teve o comprometimento de chegar no horário, mas ela tem que estar sinalizada também em algum lugar. Ou seja, lá no contrato, na folhinha, na ficha cadastral, você tem que dizer para ela que a tolerância é 15 minutos. Eu tô dando um exemplo aqui, guria, de 15 minutos, mas aí tu coloca a tolerância que tu acha conveniente pro teu local de atendimento. Tô colocando 15 minutos, então você vai deixar claro que é 15 minutos que você tem para tolerar o atraso. A partir daí, você vai ter que debitar essa sessão, né? Então você tem que escrever lá, acima de 15 minutos, caso a cliente não venha, será debitada a sessão, porque você reservou o seu horário, você deixou de atender outra cliente nesse horário para atender essa que está faltando. Então ela tem que estar sinalizada a responsabilidade de chegar no horário. E caso não for, qual é o tempo mínimo que ela tem que avisar? Aí você coloca lá também. Antecedência mínima, para desmarcar, antecedência mínima de 2 horas. Ou seja, a cliente que tem 15 minutos de tolerância, se ela não chegar em 15 minutos de tolerância e nem avisar se a consulta é às 9, se ela não avisar até às 7 da manhã que ela vai se atrasar, ela perde essa consulta. Por isso, gurias, que mais uma vez eu digo, essa ficha cadastral tem que ter isso, prazo de tolerância, desconto de sessão caso caso o cliente não compareça, tempo mínimo de antecedência para avisar que a cliente não vai. Porque assim, a gente sabe que imprevistos acontecem, mas você igual tá lá esperando ela para atendê-la e deixou de atender outra cliente nesse horário. Então, escrito é melhor do que o dito e o que o não dito. Então, formalize isso nessa folha, nessa ficha cadastral, tá bom? Essa é a minha dica para vocês hoje.